para que hoje possa ser um grande dia, muito enriquecedor para todos nós. Que assim seja. Antes de passar a palavra para o nosso irmão, eu queria falar da alegria de estarmos aqui novamente na Casa de Jesus, depois desse período, né, de 2 anos de pandemia. E lembrando que hoje é uma reunião festiva, é a Jornada Espírita Allan Kardec, que é promovida pelo 32º CEU, que fez uma homenagem a Chico Xavier, ressaltando algumas obras dos 400 livros que o nosso irmão psicografou. Nosso irmão Sérgio falará sobre Parnaso de Além Túmulo e a partir de agora ele tem 50 minutos para desenvolver o seu conteúdo. Como vem, não é uma tarefa fácil falar sobre o Parnaso de Além Túmulo e ainda tendo por base essa comunicação do Espírito da Verdade, que está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. O Parnaso é uma obra psicografada, evidentemente, pelo Chico Xavier, mas é uma obra realizada por ele quando o Chico tinha 22 anos de idade. Vocês observem o que, nessa época, essa obra causou de espanto às pessoas, né? Porque, com 22 anos de idade, ele trouxe uma obra mediúnica de 56 poetas desencarnados, evidentemente, 56, com cerca de 300 poemas. 300 poemas, uma obra grande, atestando com os seus 56 poetas desencarnados e essa quantidade imensa de poemas, a veracidade, a legitimidade da mediunidade. Porque os poetas que transmitiam seus versos, que comunicavam seus versos, eles mantinham, na psicografia do Chico Xavier, eles mantinham as suas características, o seu estilo de poeta, né? Isso é uma coisa que não seria possível imitar, não seria possível uma trapaça mediúnica de forma alguma. Então, era incontestável a legitimidade da mediunidade da obra do Chico Xavier. Então, vocês imaginem o que causou na época de espécie, né, de espanto às pessoas, essa obra do Chico, tão jovem ainda. Só para que a gente tenha uma ideia, eu trouxe, como já disse, são muitos os poemas. Eu selecionei só dois poetas, tá? Para não ficar monótono. Um deles foi Alfredo Nora. Alfredo Nora, que encarnou em 1881, no estado do Rio. Um poeta fluminense, e que vou ler o poema para que vocês possam comparar os estilos e perceberem a legitimidade dessa obra, né? desses poemas. Então, o Alfredo Nora escreve assim, através do Chico: meu amigo, eleva a tocha,
Luz na fé, quem ti se anicha. Doença, quando enrabicha, é sombra que nos arrocha. Vou reler. Meu amigo, eleva a tocha. Luz na treva, quem ti se anicha. Doença, quando enrabicha, é sombra que nos arrocha. Observem, esses versos, eles têm, né, sua sílaba tônica na penúltima sílaba de cada verso. Ó, tocha, anicha, enrabicha e arrocha, terminando sempre com CHA, né? Tocha, anicha, enrabicha e arrocha. Isso aqui, essa comunicação foi dada numa reunião mediúnica de cura, em que o Chico participava, claro, como médium. Agora, comparem essas duas obras poéticas estão no Parnaso, né? Comparem com esses outros versos do mesmo Alfredo Nora, cujo título é Carta Ligeira, em que ele escreve como se fosse um bilhete mediúnico a seu amigo Lasno. Olha, observem. Lasno, amigo, esta choça, onde a carne breve passa, cheia de lama e fumaça, é minúscula palhoça. Observaram o mesmo estilo? Não é o mesmo estilo? É o mesmo. É o mesmo Alfredo Nora. Não é? E olha que a mensagem dele, nós estamos vendo a forma poética, mas é bom também observar o conteúdo, né? Lasno, amigo, esta choça, que choça é essa? A que choça ele se refere? Ele logo diz a seguir. Mais tarde ele diz a terra, nos outros versos, a terra. Quer dizer, essa choça que se refere é o planeta Terra. Ele, desencarnado, chama aqui de choça, como, claro, como figura de linguagem. Onde a carne breve passa, quer dizer, a vida aqui é efêmera, nessa choça, uma forma depreciativa de falar da Terra, em comparação com os planos mais elevados da vida espiritual. Então, Lasno, amigo, esta choça, onde a carne breve passa, quer dizer, a vida passa rapidinho, cheia de lama e fumaça, é minúscula palhoça. Nossa terra é minúscula palhoça. Veja que são os mesma forma de rimar, né? A mesma, assim, rima métrica, né? que o poeta faz. A terra, na realidade, isso aqui é um soneto, hein? É um soneto do Alfredo Nora. A terra, ante o sol da graça, ele faz a comparação. A terra, diante, quer dizer, comparando com o sol da graça, quer dizer, a vida espiritual, é feio talhão de roça, detendo por balda nossa, balda é um vício, uma manha, né? um falso hábito, assim, um falso hábito, um vício, né? Então diz, detendo por balda, por vício, né? Balda nossa, descrença, guerra e cachaça. Da terra, ante o sol da graça, é feio talhão de roça, detendo por balda nossa, descrença, guerra e cachaça. Continua com o mesmo tipo de rima, né? E agora os últimos, são 2 tercetos, né? Agora é que entendo isso, mas é triste que a fé sem vício, quer dizer, a fé sem vigor, força, que o sepulcro impõe à pressa, espere sem alvoroço, além da prisão de osso, a vida real começa. E agora é que entendo isso. Agora desencarnado, né? Ele está desencarnado, agora ele começa a entender. Agora é que entendo isso. Mas é triste, a fé sem vício, quer dizer, aquela fé quase sempre o homem da Terra tem diante da vida material, né? Na vida material. Então, ele compara o que ele estava percebendo na vida espiritual com a realidade da vida carnal que ele tivera.
Agora é que entendo isso, mas é triste a fé sem vício, que o sepulcro impõe à pressa. Chega ao sepulcro e a morte leva à pressa, que rapidamente o espírito eles tomar a noção, ou ter a noção da realidade. Espere sem alvoroço. Ele dá um conselho a todos nós, leitores, né? Espere sem alvoroço, e particularmente ao seu amigo Lasnor. Espere sem alvoroço. Além da prisão de osso, que prisão de osso é essa? Olha a figura poética que o poeta nos dá. Prisão de osso. O que é a prisão de osso? Senão o nosso corpo carnal, né? Além da prisão de osso, a vida real, vida espiritual, começa. Então, espere sem alvoroço, além da prisão de osso, a vida real começa. Vocês observam, são 2 poemas distintos, o segundo, inclusive, um soneto, mas com o mesmo tipo, a mesma métrica, atestando a identidade do seu autor, né? Que é o Alfredo Nora. Isso aí, eu trouxe um exemplo, por enquanto, né? Depois eu quero, no final, ler mais um. Mas observem que é inegável, né? É inegável que trata-se de uma comunicação de um espírito que, apesar de não ter mais seu corpo de carne, ele está vivendo a vida espiritual, ainda vive o ser eterno. Agora, houve contestações na época. Mas antes das contestações, queria dizer uma coisa. O Emmanuel, num dos seus livros, antigo esse livro, ele diz que toda revelação, porque isso é uma revelação espiritual, o Espiritismo é uma revelação, não é uma revelação religiosa, espiritual. Toda revelação ela tem 3 fases distintas, 3 etapas, passa por 3 etapas. E o Espiritismo foi assim também. A primeira etapa é a etapa do sinal de chegada. É o sinal, o aviso de chegada. Primeira etapa, aviso de chegada. A segunda etapa é a própria chegada. E a terceira e última é o entendimento. Aviso de chegada, chegada e entendimento. Com o Espiritismo não foi diferente em meados do século XIX. Com Allan Kardec e sua equipe, foi assim. Qual foi o aviso de chegada para a revelação espírita que estava realmente chegando? Senão aqueles fenômenos, né, das mesas girantes. Quer dizer, o aviso de chegada é algo retumbante, é algo maravilhoso, é algo que provoca estupefação nas pessoas. As mesas girantes, o fenômeno das mesas girantes, né? Os fenômenos observados. Então, o começo da história do Espiritismo vem através, na Europa e nos Estados Unidos, vem através desses fenômenos. Então, esses fenômenos, o Emmanuel diz, representam o aviso de chegada. Quer dizer, olha, está vendo esses fenômenos todos aí? Estamos chegando. Eu aviso. Algo está por vir. Logo em seguida é a segunda etapa, que é a chegada em si. É quando chegam as obras mediúnicas. Na época de Kardec era o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, né? Céu e Inferno, aquelas obras todas que nós temos, o Livro dos Médiuns. Aí chega, é a chegada, a segunda fase, em que os espíritos mostram o que estão, qual o objetivo deles. E a terceira fase é do entendimento, é quando então as pessoas começam a entender aquela doutrina que está chegando, através de outros livros ainda até mais especializados. No caso de Chico Xavier, do Parnaso, o mesmo aconteceu. O mesmo aconteceu. Quando Chico chega, Chico nasceu em 1910, né? Em 1932 sai essa obra. E essa obra já foi para, como fosse uma bomba, né? Mediúnica.
né? Para bombar mesmo, como se diz hoje, né? Para bombar mesmo. Então, essas obras, essa obra, como eu já falei, vem com um fenômeno incrível, 56 poetas, para chamar a atenção. E chama a atenção de fato. Chama a atenção de fato na época. E logo em seguida vêm as obras mediúnicas através do Chico e de outros médiuns, também cada vez mais específicas, trazendo mais informações sobre a doutrina espírita, aqui no nosso país, através do Chico Xavier. E na terceira fase, que é do entendimento, hoje nós temos, mais para cá, para o nosso tempo, essa terceira fase do entendimento, se referindo às obras, vamos dizer assim, especialmente às obras de Emmanuel e de André Luiz. As obras de Emmanuel, o Consolador, os romances de Emmanuel, são um aprofundamento doutrinário imenso, maravilhoso, porque você tem ali nos 5 romances de Emmanuel, por exemplo, você tem ali exemplos muito claros, didáticos até, a respeito da lei de causa e efeito, ou a lei do karma. Evidente ali, através das obras, daquelas 5, principalmente os 5 romances de Emmanuel, quais foram? Há 2000 anos, 50 anos depois, mais o quê? Ave Cristo, Paulo e Estevão e o Renúncia. São obras que todo espírita não pode deixar de ler. O espírita, ele tem que ler essas obras, porque são obras fundamentais na sua formação como estudante de espiritismo. E, além disso, depois, os livros de André Luiz, que são os livros de André Luiz também são muito específicos, especializados em vários temas, inclusive, fundamentalmente, da questão da cosmologia. Não é cosmografia, não é apenas a descrição cósmica que os astrônomos conhecem razoavelmente. É a cosmologia, é o estudo cósmico da interpretação espírita, em que você tem não só o mundo visível do nosso planeta, na sua crosta terrestre, e os outros astros no universo, mas na sua matéria, nessa matéria que nós conhecemos mais profundamente, que é a matéria das 3 dimensões, da energia condensada. E veja que isso aí os astrônomos conhecem muito bem. A questão é que os espíritos falam em mundos paralelos, em esferas circuncêntricas à nossa crosta terrestre, envolvendo-nos em outra vibração, em outra dimensão, onde existe vida, e é a continuação do planeta em que vivemos. É a Terra ainda, só que a parte umbralina, as esferas superiores e tudo mais. Isso é uma cosmologia que a gente deve a André Luiz, não só ele, mas fundamentalmente a André Luiz. Então, veja bem, esse é o momento do entendimento. O estudioso das obras de André Luiz, são cerca de 16 obras, na série, né? Começa em Nosso Lar, vai se estudar, de fato, vai aprender muita coisa, mas muita coisa sobre a tal de cosmologia, como é o espaço espiritual, o espaço astral, né? O espaço mental, né? O mundo astralino, o mundo mental, e todos esses outros mundos que são paralelos em vibrações cada vez mais etéreas que se estendem ao longo do cosmos, né? A partir de centros planetários como o nosso. Isso acontece também em Júpiter, em Saturno, em todos os planetas, todos os orbes obedecem às mesmas leis. Bom, então você tem aí que essa obra, Parnasos Além do Túmulo, ela é fundamental para chamar o público brasileiro ao movimento espírita brasileiro, para entusiasmá-los e fazer com que houvesse uma divulgação maior do espiritismo aqui no Brasil. Houve
críticas, né? Houve críticas, sempre há, e é bom que haja, né? O Chico, por exemplo, olha, teve crítica, mas é bom lembrar, críticas e também aplausos, né? Muitos aplausos, talvez em maior número que as críticas. Aplauso veio até, inclusive, de um grande escritor na época, Menotti Delpicchia. Né? O Menotti Delpicchia, ele era membro da Academia Brasileira de Letras, e ele, sobre o Chico, ele disse o seguinte: olha, a questão do Chico Xavier, das duas, uma. Ou a gente aceita o livro Parnasse Além Túmulo como sendo real, mediúnico mesmo, e aqueles escritores todos desencarnados como tendo escrito verdadeiramente aqueles poemas, e aí então a gente tem que acreditar na vida espiritual, ou então a gente não acredita, a gente crê que aqueles versos todos foram escritos por ele mesmo, pelo homem Chico, e não são mediúnicos. Neste caso, diz o Menotti Delpicchia, neste caso, nós temos que colocar o Chico Xavier na Academia Brasileira de Letras. Tá? A ele uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Aliás, aí ele diz assim, uma cadeira é pouco, tem que dar logo um sofá para ele, né? Porque dada a obra extensa dele. Né? Então, veja bem, como aquilo, na época, chegou até a Academia Brasileira de Letras e outros escritores se pronunciaram a respeito, mas houve, até por parte do movimento espírita, uma crítica também. Alguns espíritos, vamos dizer assim, apressadamente, melhor dizendo, eles disseram o seguinte: sabe, os espíritos, segundo a gente lê lá no Livro dos Espíritos, eles se comunicam pelo pensamento. Sendo assim, é muito estranho que esses poetas escrevam ainda utilizando a boa língua portuguesa, né? O idioma natural de seu país. Bom, essa foi a crítica. E disseram o seguinte: se eles se comunicam pelo pensamento, então não poderia haver esse tipo de comunicação. Isso, na realidade, não é verdade, né? Concordam? Não é verdade, não faz muito sentido. Por quê? Porque, aceitando isso, aceitando que os espíritos se comunicam pelo pensamento, tomando isso como uma realidade indiscutível, nada impede dos poetas ditarem pelo pensamento a obra e o Chico Xavier transcrever esses pensamentos, ou traduzir, melhor dizendo, esses pensamentos para a língua portuguesa. Não tem problema algum. Mediunicamente, isso não é um mistério. Mas, por outro lado, nós vamos também questionar o que foi dito, que os espíritos apenas se comunicam pelo pensamento. Isso não é real. Fala, está lá no Livro dos Espíritos. Não, vamos entender o que o Livro dos Espíritos quis dizer. O Livro dos Espíritos diz que os espíritos, em essência, na sua condição pura espiritual, na sua condição imaterial, se comunica pelo pensamento. E é verdade. E é verdade. O espírito, independente da matéria que ele ainda ocupa, que nós ocupamos ainda para viver aqui, o espírito se comunica pelo pensamento. Mas, quando é encarnado, ele precisa da linguagem oral, verbal, né? Ele precisa se comunicar através de palavras. Ele precisa da sua fluência verbal. E, mas quando ele desencarna? Quando ele desencarna, então aí ele desencarnado, ele não precisa mais. Não é verdade também. Por quê? Porque quando nós desencarnamos, nós vamos sem corpo ou nós temos um corpo? Quando nós morremos, o corpo físico morre.
a gente continuar vivendo, mas sem corpo nenhum, na condição espiritual pura, ou ainda temos corpo? Temos um corpo. Que corpo é esse? É o perispírito. Ora, esse perispírito, Kardec na época já dizia, é semimaterial. Hoje se fala diferente, é uma vibração, é uma onda diferente, de ondas vibratórias diferentes, uma dimensão outra, né? Uma frequência vibratória que torna o corpo menos denso. Ele é menos denso, mas ainda é matéria. Ainda é matéria. Só que uma matéria muito sutil, não é assim? Ora, qual é o problema da condição oral? Olha, eu até aconselho que vocês em casa leiam o capítulo 24 de Nosso Lar, que explica isso direitinho, para não ter a menor dúvida. Anotem, capítulo 24 da obra Nosso Lar, de André Luiz Chico Xavier. Relembrando que certamente, se não todos, a maioria já leu. Lembra que isso era em 1939, agosto de 1939, o André Luiz, desencarnado, estava lá na casa daquela senhora, o nome daquela senhora mesmo? Hein? Dona Laura, isso mesmo, da Dona Laura, e aí ele vê uma televisão, na época, em 39, hein? Ele vê a televisão lá na casa da Dona Laura, e essa televisão estava transmitindo imagens de uma outra colônia espiritual, cujo nome era Moradia. Então, o locutor estava falando, estamos transmitindo aqui da colônia espiritual Moradia, pedindo a colaboração das pessoas de todas as colônias espirituais aqui adjacentes para apoiar, para ajudar o povo europeu que se encontra às portas da Segunda Guerra Mundial. Estava começando a Segunda Guerra Mundial. E havia, então, um trabalho espiritual para ajudar as pessoas, aqueles povos lá, que estavam sendo, inclusive, fustigados, obsidiados por legiões de espíritos trevosos que estavam felizes por mais uma conflagração mundial. Né? O André Luiz, quando ouviu aquilo ali, ele ficou surpreso, falou assim, ué, porque, veja bem, o André Luiz, ele tinha já estava aqui já há um certo tempo, em Nosso Lar já há um certo tempo. Ele ficou 8 anos e pouco nas regiões umbralinas, não foi? Mais um tempinho lá se recuperando. Então, vamos dizer assim, uns 10 anos, que seja, 10 anos desencarnado. Então, ele estava desinformado em relação ao que estava passando na Terra. Ele não sabia nada desses conflitos aqui na Terra, porque estava lá às voltas com os problemas dele na vida espiritual. Então, ele ficou surpreso e falou assim, olha, será que os homens não aprenderam, depois daquele banho de sangue, que foi a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, né? Depois desse banho de sangue, será que os homens não estão satisfeitos, ainda querem um outro conflito? Ele já ficou surpreso com isso. E logo em seguida ele falou assim. E outra coisa que me surpreendeu, e falou com Lísias, né? Que era o enfermeiro, amigo dele. Ele acho que era filho da Dona Laura, né? E o Lísias, então, ele falou ao Lísias, olha, eu pensava que as colônias espirituais, isso aqui como Nosso Lar, Moradia e tantas outras, elas se comunicassem pelo pensamento. No entanto, eu ouvi ele usou correto e claro idioma português, essa expressão. Idioma português correto e claro. Olha o que ele disse. Ouvir do locutor no idioma português correto e claro essas mensagens dele de pedido de apoio e tudo mais. Eu pensei que havia comunicação pelo pensamento.
entre as colônias, e não dessa maneira. Aí o Ulisses diz assim, André, estamos ainda muito distantes das regiões da mente pura, das regiões de mente pura. Está lá. Estamos muito distantes ainda das regiões de mente pura. Isto é, o que ele quis dizer? Comunicação mental entre espíritos, se esses espíritos foram o quê? Puros. Tem que ter mente pura. É o caso de quem desencarna da Terra? Não. Mesmo aqueles que vão para o nosso lar já têm a mente pura? Ainda não. São já espíritos bem razoáveis, bem já adiantados. Mas não tem a mente pura. Para ter a mente pura não é para qualquer um. Precisa de muita evolução espiritual. Então, esses espíritos, então, que, vamos dizer assim, de mente pura, já desmaterializados, na condição de espíritos puros, esses podem se comunicar pelo pensamento. Quanto a nós, não, nós ainda não podemos prescindir da comunicação verbal. Então, aí, um companheiro, uma vez, espírita também, falou assim, ele argumentou de forma muito interessante, muito lógica, falou assim, olha, não tem comunicação verbal, não, no mundo espiritual, não. O André Luiz só fala assim, que é desconversável e tudo, apenas uma figura de linguagem. Na realidade, não é uma conversa, só mesmo mentalmente. Por quê? Aí diz esse companheiro, diz assim, pelo seguinte, porque para que haja comunicação verbal, através da palavra, o uso dos nossos aparelhos, né, de fonação, é necessário que haja o ar. Por quê? Porque a palavra é uma vibração, é, portanto, uma onda que ela se distende, que ela é transmitida por um meio mecânico. Esse meio mecânico é o ar. Como o mundo astral lá de nosso lar não tem ar, não tem som. Portanto, não tem conversa. Está certo isso? Não. Veja bem, quando você parte de uma premissa e chega a uma conclusão, você tem as premissas e as conclusões. Se a premissa estiver errada, a conclusão não pode estar certa. Não é? A premissa está errada. Dizer que no mundo astral não tem ar, tem. Só que o ar é matéria também, concordam? O ar é matéria. O ar, no mundo astralino, seja lá em nosso lar, ou outra coluna espiritual, nas adjacências da Terra, esse ar ele é mais sutil, menos denso também, que nem a água. A água nessas regiões astralinas, ela é extremamente fluídica. É uma coisa assim, a nossa água em relação à água de lá é pesada, eles não é muito fluídica, cada vez mais tênue, né? O ar é a mesma coisa, é bem rarefeito. Mas tem ar, afinal de contas, quando a gente desencarna, a gente não tem o nosso corpo astral, não tem o nosso perispírito. O perispírito tem pulmão? Claro. Não é? Veja bem, o corpo físico, o nosso corpo físico, é projeção do perispírito ou é ao contrário? O perispírito que é a projeção do nosso corpo físico. O nosso corpo físico é a exteriorização do corpo perispiritual ou é ao contrário? Não é a consequência? Então, esse meu corpo físico aqui é uma cópia passageira nas três dimensões da matéria física, muito densa, do meu corpo astral. Do meu corpo astral, do meu corpo mental. É uma projeção materializado. Tanto que quando esse aqui morrer, não tem problema nenhum, eu tenho a matriz, isso aqui é apenas uma cópia, não é? Ora, então, se eu tenho um pulmão, se eu tenho coração, se eu tenho todos os órgãos aqui, meu corpo físico, o perispírito também tem, e muito melhores, a não ser que eu tenha os danificado com meus vícios, né? Meu comportamento inadequado. Mas a verdade é que eu tenho pulmões
Então, os espíritos não dizem assim, olha, aqueles espíritos, eles estavam respirando, uma expressão, a longos haustos, não tem essa expressão? A longos haustos, respiração profunda. Quando alguém morre, isso você vê, por exemplo, no livro Voltei, do irmão Jacó, psicografia também do Chico Xavier, quando o irmão Jacó ele desencarna, o que o Bezerra de Menezes faz? Leva o irmão Jacó, antes de levá-lo para a região espiritual, leva-o aonde? Vocês lembram? A praia. Para quê? Para ver as ondinhas lá, as marolas? Não. É para respirar. Por que a gente tem chakras? Para não usar? Não é energia vital que você está captando através dos seus implementos perispiríticos, né? Ora, então, está errado dizer assim. Isso eu digo porque muitos, eu estou falando até, aproveitando para falar isso, porque muitos espíritos incorrem nesse erro. Se não tem ar, não pode falar. Está errada a premissa. Tem ar, sim. Tem ar, tem veículo de transmissão da palavra naquela vibração astralina. Tem, sim. E, portanto, os espíritos se comunicam, conversam. Por que o Esperanto? Qual é a ideia do Esperanto? Vocês pensam que o Esperanto foi uma língua estabelecida pelo Luiz Lázaro Zamenhof, na Polônia, né? para apenas ajudar a comunicação aqui no nosso planeta, dos encarnados? Não. Um outro objetivo era tornar mais fácil a comunicação entre espíritos desencarnados. Por isso é que os que desencarnam aqui na Terra têm, aqui no nosso país, por exemplo, de língua portuguesa, nós vamos para colônias ligadas aqui ao nosso país, aos seus estados. O próprio nosso lar é uma colônia de língua portuguesa ligada a que estado nosso? Rio de Janeiro. Agora, um chinês, ele desencarna, vem aqui para o nosso lar? Não. Ele vai para uma colônia chinesa, que está na atmosfera fluídica lá da China. Claro que se ele tiver que encarnar no Brasil, ele pode até fazer um estágiozinho aqui para se adaptar ao modo de vida daqui, o idioma. Claro que pode fazer um estágio antes da encarnação, mas... Então, tudo isso aí é ainda a palavra. E a palavra é fundamental. Nós precisamos prezar a palavra. Um livro como esse, Panásia de Além Túmulo, são poemas tão bons, onde a palavra é tão bem tratada, coisa que, aliás, não temos feito, né? Olha, a nossa época está maltratando a língua portuguesa, mas maltratando, desconsiderando, desprezando a língua portuguesa, como se fosse uma coisa sem importância. No entanto, a língua é fundamental até, não só para a questão de cidadania, questão de nacionalidade, mas é fundamental também como desenvolvimento da inteligência. As trevas, as falanges das trevosas, aquela legião de obsessores que enxameiam aqui em torno do nosso mundo, eles têm, dentre algumas de suas finalidades, esta de fazer com que os idiomas, qualquer um, sejam abastardados mesmo, sejam cada vez mais, vamos dizer assim, desprezados pelas populações. Por quê? Porque, havendo essa redução vocabular, quer dizer, diminuindo o vocabulário das pessoas, há uma diminuição, isso é um dado científico, há uma diminuição correspondente da sua inteligência. Se diminui o vocabulário, diminui a inteligência. Porque o modelo de evolução na Terra é expansivo. Você vai ter que aumentar o vocabulário, porque as mentes estão cada vez mais desenvolvidas, então uma coisa concorre para a outra. Você vê, por exemplo, que
Está no livro Evolução em Dois Mundos, do Dr. André Luiz. O desenvolvimento do ser, desde que vem lá da forma animal, até chegar à nossa condição humana, passa por alguns estágios. Por exemplo, um deles é o pensamento, ou a ideia relâmpago. Está lá, ideia relâmpago. Ou pensamento segmentado. É um pensamento que não é contínuo, é um pensamento descontínuo. É um pensamento fragmentado. O animal, seu cachorrinho doméstico, por exemplo, ele pensa de forma fragmentada. É como se fosse uma luzinha que acende, apaga, acende, apaga. Isso não lhe dá memória. Não lhe dá memória. O homem já não. O homem já é um pensamento contínuo, não é mais fragmento. E aí, então, lhe permite essa continuidade a memória. Nós temos memória porque nosso pensamento é contínuo. Mas, entre o pensamento descontínuo, fragmentado animal e o pensamento contínuo do homem, há a palavra, há o desenvolvimento da palavra. Está lá no Evolução em Dois Mundos, doutor André Luiz, ele explica direitinho. Há a palavra, o desenvolvimento da palavra, porque a palavra é fundamental para a elaboração do pensamento contínuo. O pensamento que nós temos hoje contínuo só foi possível porque, quando éramos animais, não conseguíamos falar, a gente latia só. Hoje podemos falar. Isso faz com que o nosso pensamento fique... É um trabalho conjunto, palavra e pensamento, tornando contínuo aquele fluxo. E é por isso que nós temos memória, e é por isso que temos karma. Só podemos ter karma se o nosso pensamento for contínuo. Como é que o cachorro vai se responsabilizar por uma coisa que faz? Você nem lembra mais o que faz, porque não tem pensamento contínuo. Estou só dando um exemplo, é claro. Mas, observe, nós temos responsabilidade. É daí que depois surge a responsabilidade, uma faculdade superior. Essa responsabilidade só existe porque nós obedecemos às leis kármicas, que, por sua vez, elas estão no pensamento contínuo que brota da palavra desenvolvida. Ora, qualquer redução da palavra, olha, hoje em dia, a gente ouve muito isso. As pessoas dizem assim, eu não consigo ler o livro dos Espíritos porque eu não entendo. Eu não consigo ler um livro da Joana de Anjos porque ela escreve com umas palavras muito difíceis. Palavras que há 40 anos, eu já estou com 73, posso afirmar a vocês, que há 40, 50 anos a gente já conhecia. Hoje, por pouco uso, por não ser usada, as pessoas não conhecem mais. Quer dizer, está havendo uma simplificação. Leia o livro 1984, de George Orwell, você vai ver que isso é deliberado. Isso vem como manipulação das trevas. Então, diminui a nossa capacidade de raciocinar e, portanto, de discernimento. O homem fica sem discernir. Ele facilmente é, então, guiado por interesses, quase sempre inconfessáveis. Por quê? Porque não tem o seu desenvolvimento vocabular, o seu desenvolvimento consciencial, tudo aquilo que o Espiritismo veio para nos ajudar a obter. Portanto, a leitura de um Parnaso e a leitura é fundamental, como são os grandes poetas, né? E eu ainda tenho alguns minutos. 5. Como você vê que são grandes poetas, eu estou falando aqui de poesia mediúnica, mas seria bom que a gente lesse outras obras, literatura. As pessoas não leem literatura. Agora, por exemplo, eu soube que o Geraldo Vieira, José Geraldo Vieira, um dos maiores escritores brasileiros, tem obras dele que não saem, que não são reeditadas. E, olha, é um dos maiores nomes da nossa literatura. Não saem obras dele, sabe por quê? Porque as pessoas não se interessam. Não leem, não estão lendo. Então, os livros espíritas têm que ser traduzidos, não usa mais a segunda pessoa do singular, a segunda pessoa do plural, porque senão a pessoa fica horrorizada. Por quê? Qual é o problema de usar o tu corretamente? Qual é o problema de usar o vós com correção? Isso é beleza, isso é riqueza, isso é alta cultura. O espírito, quando se desenvolve, ele ama cada vez mais a alta cultura. Ele não quer mais
participar de uma cultura baixa, inferior. Não, ele quer se elevar, porque ele sabe que o desenvolvimento dele é um desenvolvimento intelectual e moral. Portanto, ele sabe que precisa se desenvolver intelectualmente também. Mas essa palavra eu não conheço. Pega o dicionário. A culpa é nossa. Quando a gente lê um livro e não entende, a culpa não é do autor, não. Já vi gente ficar indignada com o autor. Por que ele escreve assim? Meu Deus! Tem que ficar indignado com a gente mesmo. Assim, pô, tem que aprender para... Antigamente, quando eu era garoto, na escola, eu lembro, a gente tinha que ler quando garoto ainda, lá no Colégio Pedro II, internato, a gente tinha que ler uma obra do Eça de Queiroz, A Cidade e as Serras. Aí, de noite, era interno, né? Um virar para o outro e dizer assim, você está entendendo? Aí a gente dizia, não estou entendendo nada. Aí um dizia, a gente é muito burro mesmo, hein? Eu falei, hoje não. Hoje, às vezes, diz, pô, sou muito burro mesmo, deixa eu estudar, não é? Isso é que é humildade, você vai aprender. Mas a gente fica indignado com o autor. Quer dizer, tem que acabar com essa de Queiroz, tem que acabar com Machado de Assis, esses dois são culpados. Quando a culpa é minha, porque eu não aprendi, não tive bom ter. Fiquei a vida toda lendo novela, o que eu me desenvolvi? Então, para terminar, eu gostaria de ler mais um verso aqui, só que de uma escritora, de uma poetisa que eu gosto muito, Alta de Souza. Alta de Souza é muito boa, né? Ela do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte. O título é Maria. É um verso que ela fez para Maria de Nazaré. Diz assim: toda a expressão de ternura. Desculpem a leitura, porque eu sou péssimo para ler poesia. Está faltando aqui o Kaufmann. Cadê? Para ler, seria bom para ler poesia. Toda a expressão de ternura do mundo de provação, nos céus ditosos procura a sua excelsa afeição. Toda a expressão de ternura, que a gente logo pensa em Maria, né? Do mundo de provação, nos céus ditosos procura a sua excelsa afeição. Porque no nosso mundo de provação, no nosso mundo de provas e expiações, né, a gente sente essa carência daquilo que sobeja em Maria de Nazaré. Né? Consolo das mães piedosas, né? Maria, consolo das mães piedosas, cheias de mágoa e de pranto. As mães aqui que sofrem tanto com seus filhos, né? Quantos filhos aí não sabem tratar bem seus pais? Consolo das mães piedosas, cheias de mágoa e de pranto, sobre quem atira as rosas do seu amor sacrossanto. Quer dizer, a Maria, o seu amor sacrossanto, ela tira as rosas em direção a essas mães sofredoras, que não são reconhecidas, né, em seu amor filial. Ninguém diz, ninguém traduz. Não, ninguém diz, ninguém traduz. Essa visão da harmonia. Visão de paz e de luz. Paz dos céus, Ave Maria. Paz dos céus. Não é a paz aqui do nosso mundo, a paz dos céus, simbolizada pela Maria de Nazaré. Então, meus amigos, fica aqui o apelo para que nós leiamos mais, busquemos os bons escritores da nossa, prezemos o nosso idioma, né? Tantas, e não é só os escritores mediúnicos, não. Vamos ler um pouquinho de Camões, né? Os nossos poetas, J.G. de Araújo Jorge, né? O Manuel Bandeira. Né? Manuel Bandeira. Tanto, uma que eu gosto muito, é a minha preferida, Cecília Meirelles, porque sensibiliza a alma, a poesia sensibiliza a alma, e nós estamos encarnados com que finalidade? Se não esta, sensibilizar nossas almas, porque é a sensibilização das almas que nos faz progredir. Deus abençoe. Então, nós agradecemos ao nosso irmão e nós vamos fazer a nossa prece final. E em seguida, faremos o sorteio do livro
e anunciaremos os próximos eventos da jornada. Para realizar a prece final, vou convidar o meu amigo Sérgio, do Centro Espírita Irmão Esperança, para ele proferir a prece final. Por favor, Sérgio. Boa tarde. Alô? Boa tarde a todos. Vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Senhor Jesus de Nazaré, a nossa Mãe Santíssima, a toda a pleiade de espíritos que está conosco aqui nesse momento. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, Divino Amigo, graças te damos, Senhor, por esse banquete espiritual, por estarmos aqui reunidos em teu nome, para homenagear o Chico, o nosso Chico, que tanto amor dispensou, inspirado por vós, inspirado pela nossa Mãe Santíssima. Agradecemos, Senhor, por esses momentos de paz, por esse alimento, esse pão da vida que alimenta a nossa alma. Que possamos, Senhor, sair daqui com o nosso espírito cheio de paz e de amor, e o nosso corpo embebidos nessas vibrações sutis de amor, de saúde e de paz. Gratidão, Senhor, fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Sérgio Bezerra, eu sou coordenador de unificação do 32º Conselho Espírita do CEERJ, junto com o meu amigo Fernando aqui. Nós fazemos o trabalho da unificação, do qual a Casa de Jesus, né, é nossa casa co-irmã filiada. Estamos muito felizes de estarmos aqui na Jornada Espírita, na 45ª Jornada Espírita Allan Kardec. A jornada é um evento tradicional, né? E tantos irmãos passaram por ela, inclusive seu Edir foi um dos que trabalharam junto com o seu Gama, e até hoje nós mantemos esse programa, que é um programa de união. E, por causa disso, nós, então, no mês de outubro, nós desenvolvemos um tema, né? Esse mês nós estamos falando sobre os 20 anos da desencarnação do Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, homenageando ele através de palestras sobre seus livros. Hoje, nosso querido amigo Serginho Tinarelli falou sobre o Parnaso de Além Túmulo. Né? Na quinta-feira passada, foi falado sobre o livro Fonte Viva. E agora, a próxima palestra vai ser no Centro Espírita Evangelho de Jesus, que é uma casa também filiada ao 32º CEU, que fica lá na Cruz Vermelha. E vai ser falado sobre o livro O Consolador, que é um livro de Emmanuel, que trata de uma série
onde, né, esse livro, né, representa uma série de livros, como A Religião dos Espíritos, O Consolador, vários outros livros, onde Emmanuel trata dos temas de ciência, filosofia e religião, né? E, então, nós estaremos na quinta-feira, no Centro Espírita Evangelho de Jesus, às 20 horas. O Centro Espírita Evangelho de Jesus fica na Rua do Resende, número 153, Casa 1. Tá? Quem vai falar, né, nosso irmão Emanuel Ferreira, que é da Seara Espírita Amor e Luz, que vai estar falando para nós sobre o Consolador. Todos estão convidados. Tá? Nós agradecemos o carinho e o amor de vocês. Muito obrigado. Bem, então agora vamos fazer o sorteio. Eu vou pedir ao meu amigo Sérgio para você falar um número de 1 a 37, Sérgio. Número 7 é Ariosa. Ariosa. Ariosa, fala de 1 a 37, um outro número. 14, Ana Maria Pina. Ana Maria, de 1 a 37. Você, Sérgio. 2 é você. Então, falou teu número. 9 é o Luiz Felipe Teixeira. Escolher isso. De 1 a 37, filho, Luiz. 20, Lucimar Teodoro. Tá precisando estudar, né? Isso aí. Fala um número de 1 a 37. Isso. 35. Daniele. Não, é Daniel ou Daniele, Sérgio? Ah, é Danilo Augusto. Danilo Augusto. Só tem esse aí, meu amigo. Meus irmãos, então foi um prazer estar com vocês na tarde de hoje. Que Jesus nos abençoe e eu espero revê-los na nossa jornada. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe.